Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Há alguns dias eu já venho querendo tocar nesse assunto da emenda impositiva. Eu acho que realmente essa casa não pode se curvar como está se curvando. Eu acho que precisamos nos valorizar. E acho que até para o governo respeitar os deputados, nós não podemos ir contra nós mesmos e tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que defendemos, tudo aquilo que, se alguns deputados não tivessem em uma situação e com medo do que pode acontecer caso haja contra o governo. O que tenho observado, e não julgo, sempre disse isso, muitos criticam os deputados que estão hoje do lado do governo. Eu não julgo os deputados, elegemos a maioria, ampla maioria, e hoje tem numa palma de uma mão os deputados que são oposição. Mas temos que lembrar que realmente é muito difícil ser oposição. É muito difícil não receber o mesmo tratamento dado aos deputados da base do governo. O parlamentar pensa na sua próxima eleição. Se eu não estiver ao lado do governo, eu não vou me eleger. Se eu não estiver do lado do governo, eu não vou ter os benefícios que o outro terá para que eu leve para os meus municípios. E aí, eu acho que devemos realmente pensar na nossa liberdade como políticos, na nossa liberdade como parlamentares, e não permitir que ninguém, sob hipótese alguma, nos diminua. Nós não podemos baixar a cabeça para qualquer coisa do governo. E digo isso se fosse deputada da base do governo. Eu jamais me curvaria numa situação como essa. A minha personalidade jamais me permite com que haja contra aquilo que acredito. Eu jamais permitiria que o governo interferisse de tal forma numa situação como essa. E acho que realmente precisamos refletir. Nada que vem fácil as pessoas valorizam. E prova disso está sendo o tratamento que o governador está dando a muitos parlamentares dessa casa. Na hora que precisa, venha e ofereça o mundo. Quando não precisa, bora deixar aqui de escanteio e eu uso como quiser. Eu acho isso inadmissível. E quando Flávio Dino diz que esse é um assunto da Assembleia, ele devia era dizer para os seus deputados aprovarem a emenda impositiva. Esse seria o seu papel. Mas não. Flávio Dino quer a Assembleia de cócoras. Ele quer a Assembleia completamente submissa a ele. E acho que precisamos rever muitas coisas nesse governo. Acho que o deputado da base do governo não precisa aceitar muitas coisas com toda essa facilidade, com medo do que possa vir a não ter. Acho que o deputado precisa, acima de tudo, se valorizar e ter vergonha. Deputada, dê uma parte, por favor. Quem é? 1 minuto. Acho que os deputados precisam
acima de tudo, se valorizar e se valorizar diante dos seus eleitores. E não digo que não pode ser governo, pode mudar de lado sim, mas não precisa se submeter a tudo isso. Eu duvido se deputado Marco Aurélio, se fosse deputado na gestão anterior, se o deputado Marco Aurélio não ia querer a emenda impositiva. A briga, deputado Marco Aurélio, houve briga no passado, deputado Marcelo querendo a emenda impositiva. Vamos ter vergonha, minha gente. Então, eu vou ficar me perguntando se realmente o que acontece nessa casa é para discriminar 4 deputados. Se é isso, só que isso não fica ruim para os 4 deputados, que saem como guerreiros diante até do povo de vocês, porque não nos curvamos, porque não aceitamos esse tipo de coisa. E sempre digo e repito, não sou contra os deputados que mudaram de lado. É muito difícil realmente ser oposição, não ter as benesses do governo, não ter tudo aquilo que, para desenvolver um bom mandato, é necessário sim. Como é que não é? Só que por isso, nós não devemos ser humilhados por ninguém. Não devemos jamais aceitar esse tipo de coisa. Então, quando digo que as coisas não podem funcionar dessa forma e dar esse poder todo para o governador, porque o que se percebe, e volto a repetir, é que Flávio Dino quer a Assembleia de cócoras para ele, e os deputados dessa casa não precisam se submeter a esse tipo de coisa. Por favor, a parte, deputada Andréa. Eu pediria à deputada Andréa que concluísse o pronunciamento, até para garantir as falas dos outros blocos. Deputada Nina, Vossa Excelência pode usar o tempo da liderança, o tempo do expediente final. Uma parte para a deputada Nina, pode ser? O último, por gentileza, tá? Eu só quero lembrar que que esse projeto é um projeto do deputado Arnaldo Melo. E ele foi aceito por unanimidade no governo anterior. E, da mesma forma, nós, deputados, eu tenho certeza que vamos aprovar, por não se tratando de governo ou não. É porque é o justo, é porque vai ser bom para o Maranhão. Justamente, deputada Nina, só que o que acontece é há todo um envolvimento do Executivo agora dentro do Legislativo, tentando prorrogar, protelar a votação de não acontecer. Será que fariam isso na gestão passada, quando não eram governo, quando não eram da base? Eu acho que não.